Olá pessoal, boa noite. Pessoal, aí tá me ouvindo direitinho, me vendo direitinho? Manda um joinha aí, um ok para eu saber que tá tudo certinho. Bem, como o próprio título já fala aí, hoje é dia, né, de ter um papo com o deputado professor Israel Batista para a gente poder conversar sobre tudo a respeito da reforma administrativa, um assunto, né, que voltou à tona na última semana, depois que passou pela comissão, pela CCJ, né, que aprovou inicialmente a reforma. Eu fiz até um texto bonitinho aqui para começar bem a entrevista antes de chamar o deputado, falando que a comissão de Justiça e Cidadania, né, aprovou na última semana com 39 votos a favor e 26 contrários o relatório da reforma administrativa. A reforma será agora discutida em uma outra comissão especial antes de ser levada a plenário da Câmara e depois para o Senado. Mas ninguém melhor, né, para conversar com a gente do que realmente traz a proposta, do que deve passar, do que não deve passar. Muito está sendo discutido a respeito da reforma administrativa com alguém que está lá dentro, né, que vai poder passar todas as informações para a gente. Eu vou enviar o convite aqui pro deputado. Deixa eu achá-lo aqui. Professor Israel. Pronto. Enviando o convite. O convite aqui para o deputado, para que a gente possa conversar melhor, sem dúvida nenhuma. Ele é a pessoa mais indicada para poder falar sobre a reforma administrativa, sobre os trâmites, o que deve passar, o que não deve passar, né? Principalmente algo que vai atingir aí os futuros servidores públicos. Então, nada melhor do que conversar direto com os concurseiros. Deixa eu ver se o convite foi enviado. Deixa eu mandar novamente o convite. Não sei se o deputado já está aí no site, no chat, desculpa, dá o joinha para saber que está assistindo aqui, né, que vai aceitar o convite aí. Estou até falando com a assessora dele aqui para ver se está tudo ok. Isso aí, deputado, cadê você? Estamos aguardando. Estou vendo o povo se manifestando aí em relação à PEC, né? Sem dúvida nenhuma, traz alguns pontos críticos, alguns pontos que merecem sim ser discutidos. Eu acho que o mais discutido entre os concurseiros, servidores e futuros servidores é a questão da estabilidade, né? É um diferencial dentro do cargo público. Eu acredito que para muitos cargos é necessário, não pensando, né, de ser que o servidor vai poder fazer qualquer coisa sem o risco de ser demitido, mas tem cargos que realmente precisam dessa estabilidade para que o trabalho possa ser feito sem risco de uma demissão por questões políticas. Então, deixa eu enviar novamente a solicitação. Vamos ver. Solicitação enviada novamente. Estou vendo aí os comentários, gente. Aproveitem para mandar perguntas também. O deputado vai estar à disposição para responder as dúvidas de vocês. Espero que esteja, né? Não só à disposição de vocês, mas a minha também. Aceite o convite aí. Deixa eu ver lendo os comentários aqui de vocês. Eu estou vendo como se já era de se esperar, né, que realmente a PEC não é algo que agrada, né, aos futuros servidores. Eu entendo totalmente isso também, como eu disse, tem pontos totalmente questionáveis, né, que a gente vai discutir. Ó, a assessora dele já falou que ele está entrando, então vamos aguardar mais um pouquinho, que o deputado vai aparecer aqui, já vai mandando as perguntas de vocês, o que vocês querem saber a respeito da PEC, as dúvidas de vocês, né?
Eu acho que o principal ponto aqui é a gente poder conversar realmente e ser bem realista. É isso que eu quero que o deputado seja. Falando realmente o que ele acha que vai passar, o que não deve passar, né? Essa movimentação foi uma movimentação importante lá na Câmara. Então, qual que é a previsão de tudo isso acontecer? A PEC vai acabar passando por uma comissão especial. Vai sim, as notícias que eu vi, ô Lucas, é que passou pela CCJ, né? A CCJ aprovou e agora vai passar por uma comissão especial antes de ir a plenário. Mas, como eu disse, nada como deputado para poder explicar melhor o que vai acontecer. E o deputado também é bem interessante, que ele é presidente da... Vou até ler aqui, para não falar nada errado, ó, o deputado é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. E eu, inclusive, há um tempo conversei com o deputado para saber, estou vendo qual é o nome do deputado, é o professor Israel Batista, aqui do DF. Eu conversei com o deputado a respeito, inclusive, né, dos políticos, dos próprios deputados que são servidores. A gente sabe que que a gente somos nós, claro, que elegemos os deputados, e muitos veio do serviço público. Olha que o deputado apareceu aqui para conversar com a gente. Deputado, quero agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade. Acho que já é a terceira vez que a gente bate um papo aí, a segunda a respeito da reforma administrativa, um assunto que interessa direto os futuros servidores, ou seja, os concurseiros, as pessoas que estão nos assistindo, mas tinha pessoas perguntando aí quem é o deputado. Então, antes da gente começar a falar de reforma administrativa, deputado, eu peço ao senhor para se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês do Estratégia. A gente já esteve juntos em outras entrevistas, inclusive quando a gente podia se ver pessoalmente, você esteve lá no gabinete, fico muito feliz. Eu sou o professor Israel, sou deputado federal aqui pelo Distrito Federal. Eu sou do Partido Verde atualmente e eu sou o presidente tanto da Frente de Educação, que interessa a todo o país, obviamente, quanto da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a Servir Brasil. E hoje eu estou liderando as discussões sobre reforma administrativa. Eu tenho muitas críticas ao texto do governo e eu tenho apresentado essas críticas, né, para que a gente possa evitar que a reforma administrativa desmonte o serviço público, né? Então, para nós, da Servir Brasil, uma característica essencial do serviço público é que a gente consiga manter a estabilidade para os servidores, porque a estabilidade não é um privilégio dos servidores. A estabilidade é uma garantia democrática de que os servidores não sofrerão pressões políticas para agirem em desacordo com a lei, né? Então, por isso que a gente defende tanto que mantenha-se, por exemplo, a estabilidade no serviço público, né? E deputado, um dos motivos até procurado a Aline, né, a assessora do senhor, para a gente poder fazer essa live, foi que houve uma movimentação, né? Essa votação que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde foram 39 votos a favor e 26 contrários à reforma. Mas na prática, o que significa essa votação, né? Para a gente poder entender, dar esse ponto de partida na nossa conversa, para saber essa novidade, né? Isso que desencadeou, inclusive, a gente marcar esse entrevista, né? O que quer dizer isso, essa votação que aconteceu? Bem, essa votação decidiu que a PEC 32, enviada pelo governo do presidente Bolsonaro, é admissível do ponto de vista constitucional. E nós tivemos uma conversa com o deputado Darcy de Matos, que foi o relator na CCJ, né? E aí nós conversamos com ele e dissemos a ele o seguinte: existem muitos pontos da PEC 32 que são inconstitucionais. Um desses pontos é a concessão de superpoderes ao presidente da República, aos governadores e aos prefeitos, ou seja, aos chefes do Poder Executivo, para que eles extinguam cargos, inclusive ocupados por servidores, extinguam órgãos autárquicos e fundacionais por mero decreto. É como se o presidente da República pudesse, por exemplo, extinguir com decreto o IBAMA, o IBGE, o INPE, a FUNAI, a Fundação Palmares, a Universidade de Brasília, né? E é claro que a gente disse, olha, isso é inconstitucional, porque o poder legislativo deve ser consultado
porque senão o Estado fica completamente vulnerável, instável. Imagina que a gente tem alunos, eu também sou professor de concurso, você sabe disso, a gente tem alunos que se matam para passar no concurso do IBAMA, né? E aí, de repente, você passa num concurso do IBAMA e o IBAMA é extinto por um decreto presidencial. Né? A gente não pode permitir isso. Então, o deputado Darcy de Matos atendeu a esse nosso pedido para tirar isso, né, do texto. Mas ele manteve a possibilidade de que o presidente altere os ministérios e os cargos. Né? Então, a gente vai continuar brigando no próximo passo, que é a comissão especial. Outro pedido que nós fizemos ao deputado Darcy de Matos, e quando eu falo pedido, é uma forma elegante de dizer pressão. É preciso fazer muita pressão. Foi que ele tirasse do texto os novos princípios que eles acrescentavam à Constituição. Né? Eles acrescentaram o texto da PEC 32, enviado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, acrescentava novos princípios à administração pública. Por exemplo, o princípio da inovação. Por exemplo, o princípio da subsidiariedade. Princípio, qualquer bom concurseiro sabe. Um princípio precisa ser atacável. Como é que eu vou atacar o princípio da inovação se inovação é diferente para cada pessoa? Cada pessoa tem um conceito diferente de inovação. Então isso abriria brecha para uma série de ações judiciais indesejáveis, ou seja, você complicaria e inviabilizaria a Constituição, porque princípios são poucos, né? Você não pode colocar tudo como princípio. E a principal vitória nesse sentido foi evitar que acrescentassem à Constituição o princípio da subsidiariedade, que basicamente diz o seguinte: se a iniciativa privada pode oferecer um serviço, o Estado deve abrir espaço para ela. E aí a gente teria uma consequência de desconstrução do texto constitucional que diz que é obrigação do Estado oferecer assistência social, saúde, educação, segurança pública. Né? Então, por isso que a gente teve esses pedidos lá na CCJ. Agora, outras coisas nós não conseguimos. O deputado Darcy de Matos, por exemplo, não mexeu na possibilidade de redução salarial de servidores. Para nós isso é inconstitucional, então nós estamos brigando. Né? O texto da PEC 32 é muito ruim, sabe? A gente até entende que reformas administrativas, Thaís, sempre são importantes. Na verdade, a administração pública tem que estar em constante aperfeiçoamento. Né? O que a gente questiona é o texto. O texto apresentado pelo presidente Bolsonaro não é um bom texto, é um texto que precariza demais o serviço público. Né? Então, na CCJ, a gente calculava que a gente ia ter 22 votos contra a PEC e 43 a favor da PEC. Ok? Era isso que a gente calculava. Nas últimas 24 horas, antes da votação do relatório na CCJ, a gente fez uma grande mobilização de estudantes de concurso, os concurseiros, né, nossos amigos que estão aqui nos vendo. E a mobilização virou 4 votos. Então, ao invés de termos 22 votos, nós tivemos 26 e o governo teve só 39. Então, por isso, nós vamos adotar uma estratégia de grande mobilização agora na comissão especial. Então, vai ter tuitaço, vai ter carreata. Nós queremos... primeiro, se dependesse de nós, a gente não aprovaria essa PEC. Né? Mas se não tiver jeito de evitar essa PEC, nós queremos alterar o texto. Tem muita coisa que não dá para aceitar nesse texto. Então, eu queria que vocês ficassem atentos, Thaís, primeiro ao dia 6 de junho, quando o ministro Lewandowski do Supremo vai julgar uma ação que eu entrei como presidente da Servir Brasil, um mandado de segurança pedindo a suspensão da tramitação da PEC. Ok? Por quê? Porque uma PEC precisa vir com relatórios diagnósticos e orçamentários. E o Ministério da Economia não mandou esses relatórios.
Então, os deputados estão votando a PEC sem saber dos estudos que embasaram a PEC. Uma hora o ministro Guedes diz que a economia vai ser de 500 bilhões, no outro dia ele disse que vai ser de 300 milhões. Ele não diz, por exemplo, se a gente acabar com a estabilidade, qual vai ser o prejuízo a longo prazo em termos de corrupção, porque um servidor sem estabilidade, ele sofre mais pressões para tomar atitudes que não são legais, né? Então, a gente acabou de receber um relatório da Consultoria Legislativa do Senado mostrando que o impacto sobre a corrupção pode ser que a gente tenha uma perda anual entre 102 e 162 bilhões de reais em corrupção, se a PEC for aprovada. Então, o que eu pedi ao Supremo? Eu pedi, Supremo, suspende a tramitação até o governo mandar para nós os relatórios. Porque se o governo diz que a PEC tem que melhorar o serviço público, eu preciso de um diagnóstico. Tem que melhorar o quê? Onde? Qual é a proposta para melhorar? Olha, o problema é o atendimento nos hospitais. Ok, então o que nós vamos fazer? Né? Onde estão os problemas? Nós não temos um diagnóstico. E nós não temos a análise orçamentária. Não tem um relatório de orçamento. Por isso que o ministro pode dizer que vai economizar 500 bilhões, outro dia 300 bilhões, outro dia 300 milhões, outro dia 100 bilhões. Cada entrevista que o ministro Guedes dá, ele tem um número diferente, porque não tem relatório. E aí, Thaís, eu vou te lembrar de uma coisa que aconteceu e eu avisei lá atrás. Você até tinha me entrevistado na época lá da Previdenciária ainda, né? Que a gente ainda podia se encontrar. Né? Na época da reforma previdenciária, eu acusei, a Frente Servir Brasil acusou o governo de não mandar os dados, ou de mandar dados incorretos. E aí muita gente disse que a gente estava tentando impedir a reforma previdenciária usando um argumento sem nenhum fundamento. E a gente falou, está errado esse cálculo. Ok, o governo não mandou os dados corretos, o Congresso aprovou a reforma previdenciária e no mês passado, a denúncia que nós fizemos lá atrás, 2019, o Tribunal de Contas da União concluiu a investigação. E qual foi a conclusão? A conclusão é que o governo superestimou o déficit dos servidores civis, da Previdência dos servidores civis, em 47 bilhões. E subestimou o déficit da Previdência dos militares em 46 bilhões. Ou seja, o governo aprovou a reforma previdenciária que mudou as aposentadorias no Brasil, dizendo que o dinheiro para a aposentadoria dos militares estava sobrando e o dinheiro para a aposentadoria dos servidores civis estava faltando. Mês passado, o Tribunal de Contas entregou para nós o relatório dizendo: o governo errou, era exatamente o contrário. O déficit era nos servidores militares. E dos servidores civis havia superávit. Agora, como é que a gente volta atrás numa votação feita em 2019? Então, o que eu estou reclamando no Supremo é o seguinte: se nós temos que tomar uma decisão, a gente tem que ter as informações corretas, senão a gente pode errar na nossa decisão. Eles inverteram, né? Quem estava devendo eram os militares, não eram os civis. Eles inverteram exatamente, né? Eles fizeram uma confusão. E aí, como é que a gente vai agora chorar o leite derramado? Porque já foi aprovada a PEC da reforma da Previdência. Então, por isso que a gente não quer esse erro agora na reforma administrativa, né? E, deputado, eu vejo assim, que são vários os pontos questionáveis, mas o maior dele, o mais falado entre os concurseiros, sem dúvida nenhuma, é a questão da estabilidade, né? Eu vejo, por exemplo, os auditores do Tribunais de Contas da União, né? Qual que é o papel deles? É ver irregularidades dentro do serviço público e apontar essas irregularidades. Então, eu posso dizer aí que os auditores mexem com pessoas grandes, pessoas poderosas, influentes. Então, se não há essa estabilidade, né? Uma auditoria que é apontada com uma pessoa muito influente pode gerar uma demissão, possivelmente, né,
como que eu posso falar assim, obviamente, né, que externamente passada por um outro motivo, mas de total consciência que foi por causa de uma auditoria, por exemplo, que foi feita. Então, a estabilidade, ela não é só uma questão porque eu acho que o serviço público tinha uma ideia muito antiga de que passar em concurso público era aposentar. Hoje, até entrevistando muitos servidores para falar das carreiras, eu vejo que cada dia as pessoas estão querendo fazer a diferença dentro do serviço público, estão trabalhando cada vez mais e fazem isso com a segurança de que se emitir uma multa para um supermercado, por exemplo, que foi o supermercado que patrocinou o governador para ser eleito, ele não vai ter problema, porque ele tem a estabilidade, ele está fazendo o trabalho dele, né? E o senhor acredita que essa questão da estabilidade é algo passível também de passar, de acabar, ou dentro do que está sendo conversado, né? Isso é um dos pontos da reforma que pelo menos esse deve sair, melhor dizendo, para que a estabilidade possa continuar dentro do serviço público? A estabilidade é inegociável para a Frente Servir Brasil. Por quê? Porque nós acreditamos que todos os servidores precisam de estabilidade para a gente não enfraquecer as equipes. Então, olha, você tem servidores, como por exemplo um auditor da Receita, né? Como um procurador, um promotor, que obviamente tem que ter estabilidade, né? Um diplomata tem que ter estabilidade, mas nós acreditamos que as equipes deles também têm que ter estabilidade, porque senão ele pode sofrer uma sabotagem dentro da equipe dele. Então não é só o auditor que tem que ter estabilidade, o auxiliar dele tem que ter também, o técnico tem que ter também, o analista tem que ter também, né? Porque senão você enfraquece a equipe. E aí muita gente diz, mas isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece em outros países, só no Brasil. E eu digo por quê, Thaís? Porque historicamente o Brasil tem uma chaga, uma doença histórica chamada patrimonialismo. E os frutos do patrimonialismo são terríveis. Patrimonialismo é a confusão entre a esfera pública e a privada, ou seja, no Brasil os poderosos acham que o bem público pertence a eles e não à sociedade. E a partir do patrimonialismo nós temos o mandonismo, que é um problema brasileiro, né? O mandonismo é aquela coisa de você passar por uma blitz, olhar para o policial e falar, você sabe com quem você está falando? Isso é mandonismo, né? Nós temos o cunhadismo, que o Darcy Ribeiro, né, o velho pensador brasileiro Darcy Ribeiro falava, que é você beneficiar um familiar seu, né? Cunhadismo, nepotismo, é você passar aquele contrato para o seu parente, né? Um contrato da administração pública que deveria ser feito por licitação, você entende? Tudo isso são problemas que o Brasil tem mais que outros países. Convenhamos, isso é um problema histórico no Brasil, fruto ainda da administração portuguesa, que é extremamente familista, mandonista, patrimonialista, nepotista, né? É uma característica dos portugueses aqui no Brasil. Hoje os portugueses venceram isso. Portugal não é mais um país patrimonialista, mas o Brasil manteve essa herança. Então, é claro que se o Brasil tem mais problemas relacionados ao patrimonialismo, a estabilidade dos nossos servidores precisa ser mais forte do que a estabilidade dos servidores norte-americanos, por exemplo. Você entende por que nós defendemos isso? Então, imagina, você tem técnicos que vão fazer parte de comissões de licitação, que vão cuidar de contratos administrativos, né? E que vão estar sem a estabilidade, pressionados pelas grandes empresas, grandes grupos econômicos que têm muito poder, né? Então, por isso a gente acredita que a reforma administrativa ela não pode atacar a questão da estabilidade dos servidores públicos. Porque o servidor ele tem estabilidade para que ele possa cumprir a lei sem ser pressionado politicamente, né? Essa é a ideia. Por isso, a gente tem feito essa defesa. Agora, Thaís, começa o momento mais importante da reforma, o momento que a gente precisa de muita mobilização, que é a comissão especial. Então, foi aprovado na CCJ, né? Foi aprovado em cima do mínimo que o governo precisava para aprovar, ou seja, eles tiveram exatamente a quantidade de votos. E eles tiveram 4 votos a menos
do que eles esperavam. Então não foi aprovado na CCJ com folga, foi aprovado apertado, 39-26. É muito apertado, tá? Agora, a nossa estratégia é fazer uma bela pressão na comissão especial, que é a comissão de mérito, é aquela que não vai julgar a constitucionalidade, vai julgar o conteúdo da PEC. E quem já leu a PEC sabe que ela é muito ruim, um texto frágil, né? Um texto que abre muita brecha para o apadrinhamento, para a nomeação por livre nomeação, ela retira cargos de confiança, né, cargos de livre provimento, que hoje são exclusivos para os servidores concursados e entrega para apadrinhados. Então, numa comissão especial, como a que vai começar a semana que vem, a gente vai ter condições de debater no detalhe os defeitos da PEC, né? E para nós, quais são os principais defeitos da PEC? Primeiro, o ataque que ela faz à estabilidade. Não dá, né? Segundo, a extinção do regime jurídico único e a criação de vários vínculos precários. Sabe? Aqueles vínculos de tipo temporário, tempo indeterminado. A gente tem que atacar isso, porque o serviço público deve ser acessado por concurso, não por quem indica, né? Como diz a Yara aqui, o QI, né? Não pode ser assim, né? Então tem que ter uma pressão sobre os deputados. A gente conseguiu tirar os princípios novos, né, inclusive da subsidiariedade, já na CCJ, ou seja, agora a gente vai poder focar energia no que ainda está no texto, que é ruim, porque a gente conseguiu tirar duas coisas ruins lá na CCJ, que eram os superpoderes ao presidente, né, e os novos princípios que iam gerar uma confusão na Constituição. Imagina você, servidora, Thaís, sendo processada por afrontar o princípio da inovação. Aí você fala, mas para mim, inovar, isso não é um princípio, né, Thaís? Isso, no máximo, pode ser uma diretriz. E uma diretriz não precisa estar na Constituição, convenhamos, porque você gera uma confusão jurídica, né? Então, agora a gente tem que atacar o vínculo de experiência, e eu já conversei com muitos deputados, falei, gente, isso é inexecutável. Nós vamos criar servidores de segunda classe. Um delegado em vínculo de experiência vai ter acesso a todos os inquéritos, depois vai sair do serviço público. Olha o perigo que isso representa, né? E não dá para a gente apoiar isso de jeito nenhum. Então, muitos deputados começaram a me dar ouvidos. O que a gente precisa, Thaís? A gente precisa que as pessoas que estão nos assistindo peguem a lista de deputados do seu estado. Por quê? Porque um deputado de Alagoas não está nem aí se você é da Bahia. Porque quem vota no deputado federal é a pessoa do estado dele. Então, quem vota em mim, Thaís? Somente as pessoas do Distrito Federal. Isso, você vota. Muito obrigado. Eu queria até abrir um parênteses. Porque você é do DF. Essa comissão, ela já está formada? Já se tem Não, os nomes de quem participa? Porque é uma forma, assim, pressionar todos os deputados, talvez nesse momento não seja estratégico, seja aqueles que vão estar nessa comissão. Então, quando que vai ser divulgada essa comissão? Semana que vem vai ter a criação da comissão e aí os partidos vão indicar os membros. Vão ser, acho que, 40 membros, tá? Eu vou ser um deles, eu vou estar lá para tentar defender nossa posição, tá? E aí o que eu quero que vocês façam, quem está nos escutando, é o seguinte. Nós vamos divulgar essa lista, vou até te mandar, tá, Thaís? Assim que tiver a lista, a Aline Lima está acompanhando aqui a live. Aline, assim que tiver a lista, já manda para a Thaís. A Aline é minha assessora, tá, gente? Que está acompanhando a live aqui com a gente. Então, assim que tiver a lista, a Aline vai te mandar, tá? Para você divulgar os deputados que são membros da comissão. Eu também vou divulgar no meu Instagram, Prof. Israel, @Prof. Israel. E vou divulgar no site da Frente Servir Brasil. Ou nas redes da Frente, @Servir Brasil. Você vai pegar esses 40 deputados e vai ver quais deles são do seu estado. E aí você vai centrar energia em conversar com ele. Mandar mensagem, mandar WhatsApp, né? Sabe? Mandar direct no Instagram. Só peço uma coisa, não agridam o deputado,
que a gente está pedindo o voto dos deputados, né? Então tem gente que já manda, deputado, o senhor vai ver. Eu falo, gente, calma lá. A gente quer que ele vote conosco, não que ele fique com raiva da gente, né? Mas seja firme. Não estou dizendo que você tenha que ser, enfim, mole, não. Pode ser firme, né? Só não faça agressões gratuitas, porque senão você me prejudica na hora de conversar com o deputado. Porque eu vou ter que conversar com todos eles, né? Então, já chega na voadora, né, Adilson? Porque eu acho que realmente as pessoas via mensagens, né, costumam ser mais agressivas mesmo, porque acham que estão por trás, né? E realmente tem que tomar esse cuidado de como fala, né? Eu acredito que... Você pode dizer, por exemplo, que você é da Bahia, você fala com o deputado da Bahia e fala, olha, deputado, eu vou decidir meu voto na próxima eleição de acordo com a maneira que o senhor votar agora na comissão especial. Isso já é suficiente, você não foi agressivo, mas você disse, olha, o que compete a mim é eu escolher em quem eu vou votar. E eu vou levar essa votação em consideração. E a minha posição, né, por dentro a gente xinga, né, Adriana? Adorei. Então, a minha posição é essa, deputado. Né? O que eu diria, gente? Alguém falou aí, foca nos partidos que têm chance de mudar o voto. Partidos progressistas, né, aqueles mais à esquerda, esses aí vão defender os servidores porque eles já têm uma posição firme sobre isso. Né? Eles não querem a PEC. Eu acho que os partidos que têm mais chance de virarem o voto são os partidos do centro, sabe? Então, vocês podem falar com deputados do DEM, deputados do MDB, deputados do Solidariedade. Esses deputados aí, eles estão mais ligados. Agora, talvez um PSL, um Novo, não adiante nada você falar, né? Mas esses partidos assim do centro, é importante que vocês ajudem a virar o voto deles, tá? Aqueles mais à direita, mais convicta, né? Esses aí é mais difícil. Assim. E, deputado, até oriento também. Compensa, tá? Sempre compensa. Oi? Até oriento também as pessoas a lerem o texto da reforma administrativa, avaliar, ver o que tem contra, o que tem a favor. Eu vejo muitas vezes a gente faz análise de edital e vem muita gente perguntando coisas que se tivesse lido minimamente o edital, teria conhecimento, não estaria nem fazendo a pergunta. Então, quando mandar as sugestões, mandar também falando talvez se apoia alguma coisa, se não apoia, mostrando que tem o conhecimento também, né? O motivo dessa live, inclusive, é fazer esse esclarecimento, né? Depois a gente vai até conversar o mais básico da reforma também, para as pessoas que não estão acompanhando possam saber o que é, quem vai atingir, se vai atingir só o executivo, se atinge o legislativo e o judiciário, se isso tende a ir caindo também para os municípios e também para os estados, né? Então, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas o que eu gostaria de orientar é que as pessoas lessem, né, realmente, para saber de fato o que concorda, o que não concorda e poder ter argumentos também na hora de conversar com o deputado sobre, né? Muito importante. Se você quiser facilitar, você pode entrar no site da Servir Brasil, que os principais pontos já estão lá bem resumidos, bem explicados. Porque às vezes você está estudando para concurso e você não tem tempo de ler a PEC inteira, porque é grande e tal. Mas os pontos principais, que são prejudiciais, já estão lá no site, já com textos explicativos. Então, basta você entrar no site da Servir Brasil, que lá você já coleta o argumento e já entra em contato com o deputado pelo direct, sabe? Já está mais ou menos pronto. E quem faz concurso, né, Thaís, sabe fazer redação. Então, para você fazer um texto curto ali, bem claro, nítido, é fácil, porque você já viu o argumento lá no site. Então, compensa, tá? Eu estou vendo uma pergunta aqui. Você dedicar um tempinho. Da Carol pedindo para falar sobre a questão do estágio probatório, né? O que o texto da reforma traz de alteração a respeito do estágio probatório? Ela transforma o estágio probatório numa fase do concurso, né, chamada vínculo de experiência. E ela estabelece uma reprovação obrigatória nesse estágio compulsório. Ou seja, de cada 100 concurseiros que passarem para o vínculo de experiência, vão ficar apenas 20%. É isso que a PEC estabelece. Ou seja, não interessa quanto não interessa se você rendeu. O Estado é obrigado a demitir
80%, desligar 80% ao fim dos 3 anos de vínculo de experiência. É isso que a gente está contra. Nós estamos pedindo para tirar isso do texto e nós vamos fazer uma bela pressão na comissão especial para que isso não fique no texto, porque para muitas carreiras isso aí prejudicaria o serviço da pessoa. Por exemplo, serviços de segurança pública não podem ter uma regra como essa, de jeito nenhum. Então é muito, muito perigoso. Alguém falou aí da bancada da bala. Eu falo bancada da segurança, que eu tenho que ser educado, tá? Compensa conversar com deputados da bancada de segurança, mesmo que eles sejam de partidos mais governistas, como o PSL, por exemplo. Compensa, tá? Manda mensagem para eles, sim. Porque nós estamos discutindo com eles, né, com esses deputados ligados à área de segurança pública. Eu também tenho muita ligação com a segurança pública, mas eu não me considero bancada da bala, necessariamente, porque eu sou meio pacifista, assim, né? Eu acho que, enfim, eu não acho que seja a solução a gente armar todo mundo, então. Mas é uma bancada que a gente precisa ter uma aliança com ela, né, Thaís? Porque na hora do vamos ver tem que somar votos e todos somos servidores, né? A gente tem que estar unido, porque senão essa reforma pode passar. Reforma administrativa, ok, mas ela teria que tratar do quê? Teria que tratar de temas que o texto que o governo mandou não está tratando. Então, se a gente quer uma boa reforma administrativa, ela deveria tratar sobre a desigualdade no serviço público, porque tem carreiras que chegam ao fim, tem carreiras que chegam ao topo em 12 anos e tem carreiras que demoram 25 anos para chegar ao topo. Então, uma boa reforma administrativa discutiria isso, uma equidade entre as carreiras, né? Se fosse uma boa reforma administrativa, discutiria melhoria na oferta do serviço público, mas ela só discute economia para o Estado, né? E a gente sabe que certas economias redundam em economia burra. Sabe o barato que sai caro? Essa reforma me parece que está indo por esse caminho, sabe? O que adianta eu economizar se eu não estou oferecendo uma boa escola? Se eu não estou oferecendo um bom policiamento? Né? Do que adianta eu economizar se eu não estou entregando? Entende? Então, deputado, eu estou vendo umas dúvidas aqui a respeito de quando, né? Eu queria que o senhor me falasse dos passos, né? Até uma possível aprovação, né? A gente não sabe o que vai passar no texto, mas porque as pessoas estão preocupadas de quando poderia começar a valer. Eu imagino que o que for aprovado não vai ter retrocesso. Aqueles servidores que já assumiram, nenhuma lei pode vir, né, para poder prejudicar aqueles que já para prejudicar ninguém. Então, eu imagino que os servidores que já estão, muitas das coisas não serão alteradas, mas passando é algo imediato de começar a valer a partir de que momento, né? Quem for nomeado, quem está aguardando nomeação. Então, tem essa preocupação não só para quem está fazendo concurso ainda, né? Mas para quem já está esperando nomeações aí, é saber, né? Quanto tempo ainda isso deve ter demorado. Eu estava vendo o histórico de conversa aqui com a Aline, que é assessora do senhor. Acho que a primeira entrevista que a gente fez falando sobre o assunto foi o ano passado. Então, ficou um tempo aí, né? Isso parado, é óbvio, né? Que veio um assunto importante, que foi a pandemia, muitos movimentos precisaram acontecer nesse sentido, e foi algo que ficou meio na gaveta, né? E, de repente, surgiu de novo o assunto reforma administrativa. Então, é uma preocupação, é o que se deve pensar, né? Para agora, realmente, a gente pensa que ano que vem é ano de eleição. Né? Então, digamos assim, é um assunto que as pessoas costumam ter uma opinião sobre. Então, vai ter deputado que pode estar ganhando votos com a decisão dele, porque o deputado ele não está ali para ele expressar o que ele pensa, mas sim está ali para nos representar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode estar perdendo votos também. Né? Então, só acredita que, pelo fato do ano que vem ser o ano eleitoral, essa PEC deve ter movimentações importantes, relevantes, e ser votada mesmo, tão breve possível, antes até das próximas eleições? Bem, vamos lá. Então, vou responder a pergunta da seguinte forma. Primeiro é que o atual servidor ele vai ser atingido. Tá? Ele vai ser atingido, primeiro porque o governo está criando, pela PEC 32, um formato de avaliação de desempenho feito por comissão designada por lei, e não por comissão específica da carreira do servidor. Então já é uma forma dele ser afetado.
Os servidores atuais vão ser muito afetados porque os cargos em comissão e aquelas funções de confiança que hoje são ocupadas prioritariamente pelos servidores de carreira, elas vão ser agora distribuídas a critério do político. Ou seja, não vai mais haver a separação de um percentual de cargos de confiança exclusivo de servidores concursados. Então, aquele servidor que passou no concurso e que é uma autoridade na área que ele trabalha, porque estudou, né, e porque fez cursos de aperfeiçoamento já dentro do serviço público, que é a formação continuada, né, esse servidor não vai ocupar cargos de chefia. Por quê? Porque o percentual mínimo desses cargos, que hoje obrigatoriamente devem ser ocupados por servidores concursados, vai ser extinto. E é claro que muitos políticos querem essa liberação para eles poderem nomear por apadrinhamento, né? Então, a criação desses cargos de liderança e assessoramento, né, que agora vão substituir as funções técnicas, estratégicas, gerenciais, né, permite que pessoas sejam nomeadas alheias ao serviço público. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Imaginem que o diretor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro possa não ser um professor do Departamento de Filosofia. Pode ser, sei lá, o Olavo de Carvalho. Qualquer um. Você entende? Ou seja, esses cargos que hoje obrigatoriamente devem ser ocupados por pessoas ligadas ao serviço público por concurso vão ser liberados para a nomeação de pessoas externas ao serviço público. Isso quer dizer que os servidores vão perder mais ou menos aí 500 mil de cargos de confiança que hoje só eles podem ocupar. Isso é muita coisa, né? Outra coisa também é que a PEC retira da Constituição os critérios definidores de remuneração. E isso pode trazer, Thaís, um risco enorme de que os atuais servidores percam os parâmetros de remuneração e vivam situações anti-isonômicas, ou seja, as regras de aumento salarial, de remuneração, serão retiradas, né? Então, a gente tem muita coisa afetando os atuais servidores, mas o governo está dizendo que não afeta. E muito servidor está achando que realmente não afeta. Ok, eles não vão perder a estabilidade, provavelmente, embora no Congresso existam muitos parlamentares que querem que os servidores atuais também percam a estabilidade, né? Mas não é só a estabilidade. É, por exemplo, a capacidade de você fazer um concurso, passar 10 anos na administração pública, ficar um craque na sua área e poder assumir uma função de decisão, de confiança, sabe? É crescer dentro do serviço público. Essa PEC congela o servidor público no lugar que ele fez concurso e abre os espaços de tomada de decisão, os espaços de poder, né? Os espaços técnicos mais capacitados para a gente que é de fora do serviço público. Então, é muito perigoso, né? Porque, claro, gente, quem faz um concurso público não quer só isso na vida, né? Quer crescer, quer apresentar os resultados para a sociedade, quer dar orgulho para a família, né? Claro que tem os nossos cegos, né, Thaís? Que acha que eu acho que se hoje o serviço público funcionasse como deveria, como por exemplo, né, a estabilidade, falar que entrou no concurso e você nunca vai ser exonerado é uma mentira, porque se houver motivo para isso, a pessoa é exonerada. Só que isso só acontece quando vira matéria na TV, quando é algo muito que a mídia expõe. Fora isso, acaba sendo algo que eu não sei se é para poder evitar um desgaste, alguma coisa assim. É muito difícil a gente ver notícias de servidores exonerados, como eu disse, a não ser de grandes situações de mídia. Eu acho que se as coisas realmente acontecessem, né, eu vejo que os órgãos que realmente trabalham com meta. Muitos órgãos já instituíram um salário base pequeno e o resto do salário ser gratificação por produtividade. Então a pessoa está ganhando mais, mas ela está trabalhando mais também. Então muito se vê que se realmente as coisas no serviço público já acontecessem como deve acontecer,
a reforma não teria nem que ser comentada, nem discutida em momento nenhum, porque o serviço público já andaria, né, conforme deve andar. Né? O que eu vejo é que, por essa visão de antigamente, que as pessoas entravam no serviço público para aposentar, as pessoas que estão de fora da sociedade vê o servidor público, até pela burocracia que é, né? Você vai precisar de um serviço público, aí às vezes você tem a impressão que o servidor não quer trabalhar, quando na verdade ele está submisso a toda a burocracia para que de fato você consiga o atendimento que você quer. Então, eu acho que as pessoas de fora têm uma visão do servidor público como alguém que ganha muito e não trabalha. Coisa que quem está dentro do serviço público hoje, né, eu vejo que os nossos aprovados, as pessoas que estão chegando, estão querendo fazer a diferença assim dentro do serviço público e muitas vezes a sociedade não vê isso, né? É verdade, você tem hoje um movimento de servidores extremamente empreendedores, porque tem gente que acha que servidor não pode ser empreendedor. Não é verdade. Estão criando novas tecnologias de serviço público, novas formas de atendimento, estão criando novos procedimentos. Então você tem agora. É claro que o serviço público, sem infraestrutura para que o servidor ofereça o seu melhor, ele não atende bem a população. Você tem que ter infraestrutura. Hoje, de cada 100 servidores que se aposentam, o governo brasileiro repõe 26. Uhum. Então, eu vou repetir esse dado, hein? De cada 100 que se aposentam, o governo repõe 26. A longo prazo, nós vamos ter poucos servidores. Não vai ter como a gente atender a população, né? E é isso que a gente precisa, é isso que a PEC deveria corrigir, sabe, Thaís? E ela não está tratando desse tema, né? Ela é uma PEC muito fiscalista, ela fala, olha, a intenção é economizar. Economizar como? O que adianta eu permitir, eu enfraquecer o laço entre o servidor e o Estado, se eu deixo o servidor mais vulnerável a ser corrompido por uma mega empresa, sabe? Uhum. Do que adianta eu dizer que eu vou ter uma economia que eu não calculei qual vai ser e ignorar o fato que existe um cálculo que estabelece um impacto de corrupção entre 102 e 162 bilhões por ano, né? Então é um problema terrível, né? A gente precisa ter essa preocupação, porque a PEC 32 ela não está sendo uma reforma administrativa, porque ela não está apresentando as melhoras que o serviço público brasileiro precisaria que ela apresentasse. Então, o ministro Guedes, eu sempre tenho discussões muito acaloradas com ele, né? Porque ele fala, a reforma administrativa vai acabar com os privilégios. Aí eu pergunto, onde? Cadê? Onde é que está escrito no texto? Porque o texto não inclui os chefes de poder na reforma, que são os privilegiados, né? Porque o servidor público ganha muito. Epa, pera lá, a média salarial do servidor público brasileiro é R$ 2.700. Né? Então, do que o senhor está falando? A gente precisa que o senhor seja claro, né? Então, por isso nós estamos contra esse texto da PEC 32, Thaís. A gente quer alterar profundamente esse texto. Se depender de nós, a gente não aprova esse texto e a gente apresenta uma outra reforma administrativa que realmente trate dos principais problemas do serviço público, né? Mas se a gente não conseguir fazer isso, eu peço todo o apoio de vocês ainda na comissão especial para a gente aprovar algumas medidas que vão diminuir os impactos negativos da PEC 32. Dentre essas medidas, a manutenção da estabilidade dos servidores públicos para todos, né? Dentre essas medidas, o fim desse estágio probatório, que é inaceitável, e uma série de outros pontos que a gente vai aproveitando durante... que a gente vai apresentando durante a comissão especial. E, deputado, nesse texto da reforma, se houver algum ponto positivo, algo que acha que valha realmente ser aprovado, que vai realmente fazer a diferença dentro do serviço público? O que a gente precisa aprovar é avaliação do serviço público, uma avaliação que não permita perseguição política, que seja uma avaliação que não avalie só o servidor, mas avalie as condições de trabalho dele, né? Uma avaliação que não seja por produtividade, porque o serviço público não tem que ser produtivo, ele tem que oferecer justiça social, né?
Então, vamos lá, eu não posso avaliar um policial rodoviário federal pela quantidade de multas que ele aplica, porque a função dele não é aplicar multa, a função dele é gerar segurança no trânsito. Então, a gente tem que ter uma avaliação dos servidores públicos, né, que seja uma avaliação que não avalie produtividade, mas avalie a entrega do bem social que a sociedade almeja e que a Constituição mandou. Deixa eu só botar um carregador aqui, senão a gente vai ficar sem bateria. É muito assunto, né, Quem deputado? sabe É faz ao assunto vivo, né, aí Thaís? e é Quem assunto aí sabe para faz mais de ao hora vivo. de conversa, né? Vai estar ótima a conversa aqui com vocês. Então, sabe, assim, às vezes a gente quer colocar no serviço público as regras do privado, mas são lógicas diferentes, porque a iniciativa privada, a iniciativa privada, ela trabalha com a concorrência, né? A livre concorrência é muito importante para a iniciativa privada. É isso que faz o produto baratear, a qualidade tecnológica aumentar e tal. É isso. Agora, o Estado tem que ser concorrencial. A oferta do serviço de educação pública pode ser uma oferta concorrencial? Um policial civil tem que concorrer com um policial militar? Você está entendendo? Enquanto a iniciativa privada é concorrencial, a iniciativa pública é cooperativa. Então, a forma de avaliação tem que levar em consideração o Estado colaborativo. A polícia tem que colaborar com a outra polícia, o professor de uma escola tem que colaborar com o professor da outra escola. Eu não posso mensurar um agente do Detran pela quantidade de multas que ele aplica, porque senão ele vai aplicar multas ao invés de gerar educação de trânsito para ganhar pontuação maior. Eu não posso analisar um servidor apenas sem avaliar as condições que deram para ele trabalhar, né? O médico que está lá na beira do rio Amazonas, ele vai salvar menos vidas do que o médico que está no hospital sírio-libanês, com certeza, né? Mas eu avalio as condições dele. Poxa, esse médico está na beira do rio, atendendo populações ribeirinhas de lancha. Você entende? Então, a gente precisa, o servidor público, Thaís, não tem medo de ser avaliado. Claro, só os mocegos, né, amiga? Os mocegos têm. Mas eles são minoria. Agora, o que o servidor não aceita é uma avaliação injusta. Né? É uma avaliação que gere perseguição. É uma avaliação que coloque o servidor numa posição de concorrência com um colega. Porque o serviço público visa a prestação de justiça social, acesso à educação, à saúde, à segurança, à assistência social. E isso não se mede em lucro, né? Não se mede em quantidade. Então é isso que a gente está tentando aprovar lá na comissão especial. Agora, precisa de PEC para ter avaliação do serviço público? Não precisa, porque a Constituição ordena isso desde 1998. Para as progressões, né? Para progredir dentro do serviço público é necessário avaliações, né? Se são feitas da forma ideal, eu já não sei, mas que já fazem avaliações, fazem. Pois é, olha só, amiga, tudo que é bom na reforma administrativa não precisaria da PEC 32. Por exemplo, avaliação de desempenho é bom? É, uma avaliação justa é boa, né? Já está tramitando desde 1998 o PLP 248, que trata de avaliação de servidores públicos. Para quê? É reforma constitucional, Thaís, não precisa, já tem uma lei tramitando. Vamos tratar disso, né? Nós já temos aqui o que podia acabar? O fim dos penduricários. A gente podia acabar, sabe, esses salários extrateto, aqueles marajás. Né? O governo fala, não tem dinheiro, tira dinheiro da saúde, da educação, não tem dinheiro para as universidades. Né? Aí vai e permite o teto duplex. Isso a gente não está aceitando. Por isso que a gente criticou. Né? Falou, olha, ministro Guedes, o senhor fala para nós que não tem dinheiro, mas você aumenta os salários dos membros do governo acima do teto. Isso não dá, é uma injustiça. Né? Um ministro receber 69 mil reais por mês, né? Não dá para a gente aceitar isso. Então, a gente já podia ter aprovado um PL, não é uma PEC, é um projeto de lei, o 6726,
que é de 2016 e que acaba com os penduricalhos, sabe? Você vai ganhar até o teto, ponto final, né? Então, acho que para fazer o que é preciso, Thaís, não é necessária essa PEC, porque ela é uma PEC muito agressiva. Ela é uma PEC que subverte, que destrói a coluna vertebral da Constituição brasileira sobre serviço público. Porque, olha o tamanho dessa PEC, Thaís. Ela altera 27 trechos constitucionais. Thaís, ela acrescenta 87, eu vou repetir, 87 novos trechos da Constituição. Ela acrescenta 4 novos artigos à Constituição. Ela acrescenta mais 6 princípios à administração pública na Constituição. Precisa disso para acabar com os privilégios? Não, precisa votar a lei dos penduricários, que está para ser votada desde 2016 e ninguém se esforça para votar. Precisa da PEC? Não precisa. Precisa aprovar a avaliação de desempenho que é ordenada pela Constituição desde 1998. Para isso não precisa de PEC, porque a Constituição já ordena, né? E aí a gente vai aprovar uma alteração que é incancelável. Se essa alteração for aprovada, ela só pode ser cancelada se a gente fizer outra reforma constitucional, porque PEC é proposta de emenda à Constituição. Se a PEC 32 for alterada, a gente vai alterar a Constituição. E para você alterar de novo, você tem que ter outra PEC. Você entende? Então, um próximo governante do Brasil não vai poder simplesmente ir lá e falar: não quero mais essa PEC 32, ela foi um erro. Não, ele vai ter que aprovar uma reforma constitucional de novo, né? Então é muito desgastante, Thaís. Seria melhor que, ao invés da gente fazer a PEC 32, a gente voltasse a essas leis que já estão em tramitação no Congresso, né? E dessemos atenção a elas. Mas não é interesse do governo, por exemplo, me parece, votar o fim dos penduricários. Por quê? Porque tem ministros e o próprio presidente da República, vamos falar a verdade, que aumentaram o seu salário depois do teto do Flex, né? Aumentou em muito o salário do presidente Bolsonaro, aumentou muito o salário do general Ramos e de outros ministros, né, que estão ganhando acima do teto, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então isso aqui me deixa um pouco indignado, um pouco não, me deixa muito indignado aqui. Não precisaríamos da PEC para fazer o que precisa ser feito. A gente podia fazer isso de outras formas. Deputada, a gente já está quase 1 hora de conversa aqui. Quando eu fui conversar com a Aline, ela já falou que o senhor, com 24 horas, está sendo pouco para a agenda do senhor. Então, eu queria fazer uma pergunta bem direta aqui, que eu acho que é o que as pessoas realmente querem saber. Na situação de hoje, com toda sinceridade, independente de se vai deixar as pessoas tristes ou felizes, o senhor acha que essa PEC, ela passa do jeito que está na Câmara e segue para o Senado, e a opinião do senhor no Senado, ela passa, mas com restrições, com algumas alterações, ou ela não passa? Essa PEC, ela hoje, ou a gente consegue barrar, mas aí depende muito da mobilização das pessoas, porque os deputados, eles sentem a pressão que chega a eles, ou das ruas ou das redes sociais. Então, se tiver muita pressão, a gente consegue. Por exemplo, o deputado Darcy de Matos recebeu uma violenta pressão lá de Santa Catarina, depois que ele aprovou o relatório, e ele veio conversar comigo. Ele sentiu o golpe. Na comissão especial, certamente a pressão vai aumentar, mas depende muito de quem está aqui nos assistindo, porque eu faço a minha pressão como deputado, né, que é conversar com os colegas, que é apresentar os erros do texto, que é mostrar o que tem que mudar, mas o deputado é sensível ao eleitorado, por isso eu pedi para que cada um visse quais são os deputados do seu estado que vão estar na comissão especial para poder pressioná-los, porque deputado sente o voto. Perdeu o voto, ele sente, né? E aí, a gente conseguiria barrar na comissão especial essa PEC. Não conseguindo essa mobilização, eu acho que o mais provável é que a PEC passe, mas com algumas alterações que a gente está propondo. Então, nós vamos propor várias emendas, várias alterações do texto, para evitar que a PEC 32 passe do jeito que ela está. Porque se ela passar do jeito que ela está, ela
destrói o conceito de serviço público que a Constituição de 88 fez para o Brasil. Né? Então, isso é muito perigoso. No Senado, eu tenho lá 2 vice-presidentes. Eu sou o presidente da Servir Brasil e o senador Randolfo Rodrigues é o meu vice-presidente, juntamente com o senador Everton Rocha. Vocês conhecem, são 2 senadores muito atuantes. O Randolfo é um senador de comunicação, né? E o senador Everton Rocha, do Maranhão, é um senador de articulação. Então, a gente juntou 2 figuras complementares, né? Um que tem grande capacidade de falar, de explicar, de falar com a imprensa, que é o Randolfo, e outro que é um costurador de acordos internos, né? Que é o Everton Rocha. Então, a gente vai corrigir muito dessa PEC na Câmara, e o que a gente não conseguir corrigir na Câmara, nós vamos nos esforçar através dos nossos vice-presidentes lá no Senado. Né? Essa é a ideia. Deputado, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade em dar essa entrevista, né? Todas as vezes que eu busquei o senhor para poder tirar dúvida, conversar, né, sobre essas questões ligadas, né, ao serviço público, né, uma vez que o senhor é o presidente dessa comissão parlamentar mista em defesa do serviço público, do servidor público, o senhor sempre nos atendeu, abriu as portas para a gente. Então eu quero agradecer o pessoal que está aí, né, nos assistindo, seja ao vivo, eu vou deixar essa live também disponível no nosso Instagram, né, siga lá o professor Israel, que tenho certeza que ele vai continuar acompanhando, deixando todo mundo por dentro de tudo que está acontecendo também sobre a reforma administrativa, a PEC 32. Então, mais uma vez, deputado, muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Muito obrigado, Thaís. Obrigado a todos vocês do Estratégia, a todos os que nos assistiram. Sigam-nos nas nossas redes, @Prof. Israel e @Servir Brasil. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, deputado, para você que está nos assistindo. Você já sabe, para ficar por dentro de tudo da reforma administrativa, também sobre o mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, deputado. Tchau, pessoal. Boa noite.